Vamos respirar profundamente, entrar em sintonia com o nosso Pai, Criador de tudo, com Jesus, nosso mestre amigo, sentindo essas energias que vêm do alto, pedindo ao Criador esses fluidos de discernimento, de paz. Vamos pedindo as nossas equipes espirituais que possam se aproximar de nós, trazendo esses irmãos também que nos acompanharam durante esse final de semana, durante esse dia, para que possa vir assistir essa aula junto a nós, para que eles possam aprender, pedindo, Senhor, a inteligência, o discernimento necessário, para que possamos compreender essa palavra de hoje, essa aula de amor que nos será dada pela nossa irmã, que os espíritos de luz possam estar junto a ela, para que ela ensine de uma forma que possamos compreender, que possamos aprender, que possamos chegar junto ao Pai, a misericórdia, porque somos espíritos imperfeitos, mas estamos aqui, Senhor, de coração aberto para aprender, para podermos, Senhor, sermos espíritos melhores, seres melhores, e que possamos prosseguir em nossa caminhada, nos ajudando em nossas dificuldades, nos aliviando, e que a espiritualidade esteja nos acompanhando, para que possamos ter o ensinamento necessário, que essa aula seja muito produtiva e que a misericórdia de Deus esteja sobre cada um de nós. Que assim seja, Pai, que assim seja, Senhor. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, o nosso estudo, pesquisa e educação da mediunidade. E, primeiramente, eu gostaria de colocar a vocês, nós vamos estudar esse livrinho aqui, que eu vou mostrar para todos vocês. É o que é o Espiritismo de Allan Kardec. E esse livro aqui, ele tem uma importância muito grande para todos nós. Para o médium noviço, para o médium já experiente, deve ler novamente, que deve estudar esse livro. E no preâmbulo desse livro, vem nos colocar de uma forma assim precisa o que é o Espiritismo. E ali ele diz que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo, então, assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, nós temos que entender perfeitamente o que é o Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa que vem nos orientar, que vem abrir os nossos horizontes, que vem mostrar essa relação com o mundo corporal e o mundo espiritual. E hoje nós vamos estudar do capítulo 3, do item 144 até o 162, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Lembrando que esse livro é de Allan Kardec. Nas perguntas em que ele coloca, nós vamos ver hoje o homem depois da morte. E ele coloca, Kardec, pergunta aos espíritos, como se opera a separação da alma e do corpo? No momento em que o corpo morre, essa separação, como ela se faz? A libertação se opera gradualmente e com lentidão variável,
segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Numa morte natural, uma morte em que há a perda total da energia vital, ela vai ser sem drama, sem dor, sem angústia, ela vai ser naturalmente efetuada. Como o apagar de uma vela, ela vai ir exterminando o fluido vital, aonde a morte do corpo físico, ela se dá naturalmente. No momento em que há uma morte abrupta, uma morte violenta, aonde o ser ainda está ligado à matéria, aquele indivíduo, ele ainda se prende ao corpo físico, essa matéria, esse espírito, vai sofrer as consequências de toda aquela decomposição do corpo físico. Quando é suicídio, mais ainda, porque a quantidade de fluido vital ali existente naquele corpo ainda tem muito a ser extinguido, a ser eliminado. Então, o espírito, ele passa por toda aquela dor, por toda a decomposição do corpo físico. Os laços que unem a alma ao corpo não se rompem pouco a pouco, e tanto menos rapidamente quando a vida foi mais material e mais sensual. Então, na medida em que eu sou apegada à matéria, eu sou apegada à minha casa, eu sou apegada ao carro, ao dinheiro, eu vou sofrer essa lentidão, esse rompimento, ele vai ser pouco a pouco efetuado. No momento da morte, no momento desse desligamento, o primeiro momento nosso é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer, porque está meio atordoada. O estado é de um homem saindo do profundo sono, daquele sono profundo, e que procura inteirar-se da sua situação. É aquele momento em que nós, às vezes, estamos dormindo e alguém nos acorda rapidamente, e nós não sabemos se saímos pelo lado direito ou se saímos pelo lado esquerdo. Há uma confusão, e nessa confusão, até a gente se reequilibrar, é a mesma coisa. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe retornam à medida que se desfaz a influência da matéria da qual acaba de se libertar, e que se dissipa a espécie de bruma que obscurece seus pensamentos. E, às vezes, nós vemos e ouvimos alguns espíritos, nos seus depoimentos, colocarem de uma forma em que eles não se lembram, eles não têm memória do que aconteceu, de como houve o desencarne, que eles estão numa escuridão, que eles estão numa névoa, e tudo isso, ali, a gente passa a observar que são espíritos muito apegados à matéria, ou espíritos que passaram por uma situação dolorosa no desprendimento do seu corpo físico. E esse desprendimento, esse prolongamento que fica ali, corpo em decomposição, e o espírito, ele sofre, ele se perturba, ele se desequilibra. E isso nós observamos nos depoimentos dos espíritos. E a duração? A duração da perturbação que se segue à morte, ela é muito variável também. Pode ser de algumas horas somente, como de vários dias, de vários meses, de vários anos. E nós, às vezes, encontramos espíritos que estão séculos e séculos ainda presos naquela situação, sem ter o conhecimento que já estão no mundo espiritual. As sensações que a alma experimenta nesse momento, ela é também o quê? Variável. Tudo varia. Tudo varia.
é como se nós acordássemos num local diferente, sem consciência daquele local, daquilo que nós estamos passando, e nós não sabemos diferenciar se estamos vivos, se estamos mortos. E a duração, ela parece uma eternidade para o espírito. E essa perturbação que segue a morte, nada tem de penosa para o homem de bem. Aquele que já se despiu das suas imperfeições, do seu orgulho, da sua vaidade, já tem o conhecimento da espiritualidade, daquele que vibra amor, daquele que ele vê a morte do corpo físico como uma passagem, um retorno à vida espiritual. Ela é calma, e em tudo semelhante à sensação que acompanha o despertar pacífico. Então, ele chega na espiritualidade, ele já se reconhece na espiritualidade, ele já tem a consciência de aonde ele está. Aquele cuja consciência não é pura é que está mais preso, então, à vida corporal que a vida espiritual. Ele está mais ligado aqui, ele vive nesse mundo terra. Ele ainda vai ao trabalho, ele retorna ao lar, porque ele ainda não tem esse esclarecimento. Por isso que é importante nós, médiuns familiares, socorrermos os nossos entes queridos, os nossos familiares que estão retornando. Eles podem estar numa condição boa, como estar numa situação angustiante, desequilibrados, ali sem ter essa consciência que já deixaram o corpo físico. Então, é importante o nosso socorro, a nossa conversa, evocar os nossos entes queridos e colocar para eles a necessidade da compreensão que eles já deixaram o corpo físico, que eles estão no mundo espiritual, que eles precisam agora se preparar para serem levados a uma colônia espiritual, para que eles possam fazer a higienização perispiritual. Então, tudo o médium tem que fazer. O médium tem que auxiliar, o médium familiar. E essas angústias que ele traz, essa ansiedade, aumenta à medida que ele se reconhece. Porque, então, ela está tomada de medo e de uma espécie de terror em presença daquilo de que vê e, sobretudo, daquilo que entrevê. Ele, às vezes, não acredita que a vida continua. Às vezes, ele não tem esse conhecimento. Então, é como se ele estivesse num local obscuro, num local desconhecido, onde nós, médios, temos que esclarecer esses espíritos, socorrê-los. Não importa se eles são dias, meses, anos ou séculos, vamos fazer esse trabalho de socorro aos espíritos. A alma que deixa o corpo pode ver Deus? Será que no momento em que nós deixarmos esse corpo físico, ou esses espíritos que já estão, podem ver Deus? As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua purificação. Então, nós que vivemos num mundo de provas e expiações, ainda nos despindo do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, das nossas imperfeições, hoje temos esse conhecimento que Deus, essa infinita bondade, esse ser supremo, ele existe, mas ainda não temos essa condição, porque para ver Deus, só os espíritos de escola podem estar à presença do Criador, ali ser os espíritos trabalhadores do Criador. Se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? Essa é uma pergunta. E dentro do livro, o Livro dos Espíritos, nós podemos encontrar que Deus está em toda parte. Porque em toda parte ele irradia
Nós estamos envoltos nesse fluido cósmico universal. Nós estamos envoltos nesse hálito divino. Tudo ele vê, tudo ele sabe. Nada podemos esconder de Deus. Podemos esconder dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, podemos esconder até dos nossos familiares que estão no mundo dos espíritos, mas de Deus nada podemos esconder. E isso, essa irradiação, podemos dizer que o universo, nós estamos mergulhados na divindade, como nós estamos mergulhados nessa luz solar. Mas, para os espíritos atrasados, estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que o oculta aos seus olhos. Então, nós ainda somos espíritos atrasados, que ainda oculta essa divina sabedoria dos nossos olhos. E que se não dissipa, senão à medida em que se desmaterializam e se purificam. Então, nós, para estarmos num estágio melhor, para merecermos um mundo de regeneração, para merecermos um mundo feliz ou um mundo celeste, nós vamos ter que nos desmaterializarmos, purificarmos os nossos ranços passados, tirarmos os nossos ranços, nos purificarmos. Os espíritos inferiores são, pela vista, em relação a Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos, verdadeiros cegos. Nós ainda temos muito que estudar, temos muito que trabalhar, temos muito que crescer espiritualmente para merecermos essa bondade, essa infinita misericórdia e estarmos mais próximos de Deus. Depois da morte, o espírito tem a alma, né? Tem consciência da sua individualidade. A individualidade da alma é mostrada de modo material nas manifestações espíritas. Então, quando nós recebemos um espírito e ele vem e traz a sua linguagem, as suas qualidades próprias, quem ele é, qual é o seu comportamento, todo a sua vibração, o seu fluido, nós podemos ali verificar se nós estamos com um bom espírito ou um mau espírito, com um espírito sábio ou um espírito ainda ignorante. Então, nós podemos diferenciar. É a mesma coisa olharmos para nós, para a nossa família. Se somos em 2, 3 da nossa família, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua qualidade. Na medida em que nós nos despirmos do nosso corpo físico e retornarmos à espiritualidade, nós vamos ser o que somos. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Só estamos sem o nosso corpo físico. O restante, nós somos o que somos. Não somos santos. A nossa individualidade é nossa, é só nossa. E graças a esse espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém o resultado de observação. Kardec fez isso, ele observou, ele analisou, ele questionou. Ele evocou os espíritos, desde os espíritos celestes aos espíritos mais imperfeitos. E ali verificou cada ser. Pôde analisar. Por isso que nós, médios, temos que estudar a escala espírita para compreendermos. Estudarmos fluidos para sabermos diferenciar se está ao nosso lado um bom espírito ou um mau espírito. Se estamos sendo instruídos por um bom espírito ou é um espírito adversário, um espírito pseudo-sábio. Tudo isso nós temos e temos condições de compreender tudo isso. A alma, ela reconhece a sua individualidade porque tem pensamentos e desejos e vontades próprias.
essa volição própria, são os desejos. Nós temos desejos, nós temos vontades, nós vibramos. E a nossa vibração nem sempre é a mesma do nosso companheiro, do nosso familiar, dos nossos amigos. Verificando ainda a sua individualidade pelo seu invólucro fluídico ou pelo seu perispírito, que é uma espécie de corpo limitado, que faz dela um ser distinto. Então, quando nós evocamos um espírito, um nosso protetor, ele traz o seu invólucro fluídico, ele traz o seu espírito de uma forma serena, calma, amorosa, benéfica para cada um de nós. Mas quando se aproxima de nós um adversário, alguém que nos odeia, alguém que quer a nossa queda, nós sentimos a irritabilidade, nós sentimos a agressão física, nós sentimos o fluido denso, maldoso. Tudo isso, para o médium, é uma experiência, é uma observação que ele tem que estar atento. O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte. A morte natural, o desligamento se opera gradualmente e sem abalo. Frequentemente, ele começa mesmo antes que a vida se extingua. Então, quando já está o rompimento natural, a gente costuma colocar assim, esse nosso irmão já está mais 90% na espiritualidade e 10% no corpo físico, porque ele já está no desligamento, onde ele consegue observar os familiares que vêm socorrê-lo, os familiares que vêm recebê-lo, levá-los às colônias, socorrê-lo aos hospitais, o anjo guardião. Então, começa tudo isso. E nós temos, às vezes, presenciados fatos assim. Mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos que teve durante a vida. Se foi uma pessoa boa, uma pessoa digna, ele vai transpor esse momento com tranquilidade, com muita paz, com muita calma, com muita serenidade. Na morte violenta, por suplício, suicídio ou acidente, os laços se rompem bruscamente. O espírito, surpreendido pelo imprevisto, fica como que atordoado pela mudança a que nele se opera e não compreende a situação. Um fenômeno mais ou menos constante é a persuasão em que se acha de não estar morto, e essa ilusão pode durar vários meses e até vários anos. E isso nós já comentamos. E nesse estado, anda daqui para ali e crê ocupar-se de seus negócios, como se ainda pertencesse à terra, muito admirado porque não respondem quando se dirigem aos outros. Isso nós observamos nos relatos dos espíritos, que os espíritos retornam aos nossos lares, que nos perguntam, que nos questionam e se sentem assim isolados e se sentem perturbados. Qual é a nossa posição como médios familiares? Socorrermos esses espíritos, orientá-los, instruí-los, ampará-los, desvinculando desse plano terra, retirando todos os seus vícios, todas as suas imperfeições, desmaterializando toda aquela irradiação que o ainda prende ao corpo físico ou às suas lembranças físicas, desmaterializar o apego à vida material e fazer com que ele veja a vida espiritual de uma forma clara, de uma forma bonita, de uma forma mais calma. O espírito conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena, guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais. Por isso, vem satisfeita ver os parentes e amigos e sentem-se felizes
com a lembrança deles. Então, podemos receber a presença desses nossos irmãos? Sim, mas lembrando que tudo é com a autorização e permissão de Deus. Se não houver uma permissão, se não houver um momento certo, eles ainda não virão nos visitar. Conserva a alma a lembrança do que fez na terra? Tem ela ainda interesse pelos trabalhos que não pôde completar? Depende da sua elevação e da natureza desses trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, de que se julgam felizes por estar livres. Aquele que já cumpriu a sua tarefa, cumpriu o seu karma, se desvencilhou dos bens materiais, ele volta para o mundo espiritual e vê que ele não precisa mais se preocupar com as coisas materiais e não se preocupar com mais nada. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo sua importância e utilidade, inspiram a outros o desejo de terminá-los. Então, aquele que iniciou um trabalho e ele não terminou, esse trabalho virá outro, dar continuidade àquele trabalho. Vem dar continuidade, sem preocupação para o espírito, já na espiritualidade. Devemos ficar tranquilos. A alma encontra no mundo dos espíritos os parentes que ali a precederam? Não só os encontra, como também há outros muitos, seus conhecidos de outras existências. Aqueles que mais a amam vão recebê-la à sua chegada ao mundo espiritual e ajudam-no a desprender-se dos laços terrenos. Então, a resposta está para quem perguntou: se nós voltarmos, nós vamos reencontrar os nossos? Vamos, mas tudo vai depender de como nós estivermos desmaterializados da vida corporal, dessa vida material, feito um trabalho de moralização, de desprendimento dos nossos vícios, nós estaremos melhores e seremos ajudados pelos nossos amigos familiares do mundo dos espíritos. Qual o estado, então, intelectual e moral da alma da criança morta em enterridade? O incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Então, nós observamos que quando as crianças em tenra idade, às vezes duram somente algumas semanas, ou alguns meses, ou alguns anos, e retornam à espiritualidade, há necessidade que haja um preparo, uma evolução para que esse ser que foi preparado naquele corpo tenro, com aqueles órgãos ainda de criança, voltem a uma posição normal de adulto. Eles são levados, eles são orientados, eles passam por algumas câmaras de regeneração, por alguns locais onde eles vão crescer, por escolas, por educandários, e vão sendo orientados. Livre, então, desse invólucro, suas faculdades são o que eram antes da sua encarnação. Na medida em que vão crescendo, na medida em que vão saindo do estágio da infância para a juventude, para a fase adulta, eles vão recordando as várias e várias reencarnações que tiveram. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes da vida, não sofre modificações nas faculdades. Tudo isso vem possibilitar isso, que a criança seja auxiliada, seja amparada. A prece. A prece, então, é útil para as almas sofredoras? E os espíritos o colocam. É recomendada por todos os espíritos. Ela é pedida pelos espíritos imperfeitos como meio de aliviar os seus sofrimentos. Então, quando nós oramos, nós socorremos os nossos irmãos, nós estamos aliviando eles desse sofrimento.
nós estamos amparando, socorrendo, beneficiando esses espíritos para que eles possam serem auxiliados, amparados. A alma pelo qual se ora, ela experimenta alívio, porque é um testemunho de desinteresse. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra corações caridosos que se compadecem de suas dores. Então, quando nós oramos, quando nós socorremos os nossos adversários, os nossos entes queridos, os nossos familiares, aqueles que estão em situações deprimentes, é um alívio para eles. Eles vêm porque eles precisam desse socorro. E a prece, ela é o grande estímulo ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é preciso para ser feliz. Então, nós estamos abrindo uma porta da felicidade, nós estamos abrindo a porta do arrependimento para que esses espíritos saiam dessa situação, essa situação ingrata em que eles se meteram. E é nesse sentido que se pode abreviar as suas penas, se por sua vez ela nos ajudar com a sua vontade. O espírito, ele precisa se arrepender, mas ele também precisa querer ser ajudado, ele precisa também ser auxiliado, ele precisa despir-se das suas imperfeições. Por isso que é necessário nós orarmos e orientarmos esses espíritos nessa condição em que eles se encontram. Então, em que consiste os gozos das almas felizes? Passam elas a eternidade em contemplação? Será que tudo fica ali? As almas vão lá e ficam bonitinhas, ficam dormindo, esperando o momento de bater o sininho e acordar? A justiça divina quer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Então, tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos sofrer a falta, a lei de causa e efeito. Se fizermos o bem, vamos receber o bem. Se vibrarmos, desejarmos o mal, se emitirmos o mal, nós vamos receber esse mal. A mesma forma, estejamos nós no mundo corporal ou no mundo espiritual, não importa, vamos receber da mesma forma. Por isso que é importante termos essa consciência de mudarmos. Os graus infinitos nos gozos da alma, desde o instante em que ela entra no caminho do bem, até aquele em que atinge a perfeição. Nós já passamos por muitas e muitas reencarnações. Nós saímos do estágio do átomo e hoje aqui estamos. Passamos pelo estágio primitivo. Hoje estamos num mundo de provas e expiações, tentando reparar as nossas faltas, as nossas imperfeições, os nossos erros passados. E a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas. Não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que desgraçam os homens. Então, o dia que nós nos despirmos do ódio, da inveja, do ciúme, da ambição, das paixões, de todos os males que assolam a humanidade, nós estaremos no estágio de espíritos puros, nesse grande trabalho de moralização nossa. Por isso que é importante nós começarmos a trabalhar em nós. Médio, trabalhe em você. O amor que os une é, para os bons espíritos, a fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. A felicidade suprema depende de nós sermos felizes, depende de nós não sofrermos, depende de nós não termos as angústias, nos despirmos dessa vida material em que nós ainda precisamos. Mas, no mundo dos espíritos, nós temos que realmente mudarmos, crescermos, evoluirmos.
Esse estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria a aventura do egoísta, uma existência interminavelmente inútil. Então, é aquele que fica lá nas nuvenzinhas, que fica lá com a arpinha, e o vinha para cá, e o vinha para lá, sem fazer nada, sem trabalhar, sem se moralizar, sem se arrepender. Quer dizer, é uma vida inútil no mundo dos espíritos. É a mesma coisa aqui. Nós, às vezes, achamos que tudo é maravilhoso, que nós não precisamos de nada, que nós somos perfeitos, que nós não temos inimigos, nem familiares, nada, nada. Nós somos bonzinhos, nós somos a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas não somos. Nós somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, nós somos pretensiosos, preguiçosos. É só olharmos para dentro de nós, nós vamos ver. E vamos ser o que somos na vida espiritual. E a vida espiritual é de uma atividade incessante. Então, é trabalho, trabalho e trabalho. Pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, de serem seus agentes no governo do universo. Então, não tem contemplação perpétua, não tem felicidade monótona, não tem ser egoísta de forma alguma, não tem esse negócio de, eu não tenho defeito. Essas missões são proporcionadas ao seu adiantamento. Ao adiantamento, cujo desempenho os torna felizes, porque lhes fornece ocasiões de serem úteis e de fazerem o bem. Então, nós temos a responsabilidade de melhorar para que possamos merecer um mundo melhor, uma vida espiritual melhor. Isso é muito importante. Finalizando, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie de cor, etnia, crença ou condição econômica, social ou moral. Essa é a orientação da doutrina dos espíritos. Espírita, amai-vos. Espírita, instruí-vos. Tenhamos esse lema dentro de nós. Amai-vos. Ame-se. Se você não se ama, você não tem o que dar. Se você não se instrui, você não tem conhecimento para oferecer aos outros. Ame-se para amar o seu próximo. Instrua para você colaborar, ajudar no crescimento do seu próximo. Isso é muito, muito importante. E assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todos nós.